Este podcast é sobre a história e estrutura da unidade de terapia intensiva. Te convido a fechar os olhos e ir comigo a uma UTI. Serei sua guia nesta visita e descreverei detalhes sobre o espaço e organização deste setor intensivo. Imagine-se andando por um corredor largo, de pisos claros, em direção à porta da UTI. Ao entrar pela porta, você visualizará lavatórios com torneiras de acionamento automático para uso de profissionais e visitantes, durante a higiene das mãos. Uns passos à frente, você se vê em um grande salão retangular. Paredes e pisos claros, iluminação branca, ambiente frio, climatizado e um posto de enfermagem centralizado. À sua direita, enxerga 6 leitos divididos por uma cortina impermeável de cor bege. À sua esquerda, a mesma quantidade de exposição dos pacientes, separados por uma distância milimetricamente calculada. Ao fundo, percebe 2 quartos fechados com vidros, em que você visualiza o paciente e os equipamentos em que ele faz uso. Tais quartos servem para isolamento de indivíduos com doenças infecto-contagiosas. Próximo ao posto de enfermagem, você observa não um, mas 2 carrinhos de emergência, com 4 gavetas cada de medicamentos e materiais, e sobre eles uma bandeja com materiais para intubação. Além disso, existe uma tábua rígida e um desfibrilador no kit. Então, nós decidimos nos aproximar de um dos leitos. Assim, poderemos ver melhor os detalhes em sua estrutura. Você nota que todos os leitos são igualmente organizados, com camas hospitalares automatizadas, que possuem controle de altura de nível da cama, altura de cabeceira, de pés, um luxo. Todos os leitos possuem rede de gases, também chamado de painel de gases. Possuem 2 saídas de oxigênio, 2 saídas de ar comprimido e um bico de vácuo para aspirar as secreções. Uma prateleira recobre a parede posterior do leito e possui bombas de infusão contínua e um monitor multiparamétrico. Monitor multi o quê? Você me pergunta. Multiparamétrico, eu digo, que nos dá muitos parâmetros vitais. Parâmetros de pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória, saturação de oxigênio, traçado eletrocardiográfico, entre outros. Demais, né? Não é necessário se deslocar para o leito com os equipamentos de aferição, como em uma unidade de internação, por exemplo. Não levamos no leito aparelhos de PA, oxímetro, relógio de ponteiro. No monitor multiparamétrico, basta clicarmos em um botão para aferir o sinal vital ou simplesmente olhar em tempo real os valores na tela. A diferença: na UTI, essa verificação é mais frequente. O paciente precisa dessa monitorização contínua. Os ruídos na UTI também são diversos. Os equipamentos possuem sons de funcionamento e alarme. Você escuta apitos de frequência cardíaca em monitor, bombas de infusão de medicamentos, um sopro de uma máquina grande ao lado do leito, o famoso respirador mecânico. Você percebe que no leito que se aproximou tem um paciente com um tubo na boca, conectado a esta máquina, que parece enxertar o pulmão do paciente com o ar que ele precisa. E é isso mesmo. Esse som de sopro são os movimentos inspiratórios e expiratórios da máquina e fornecem a concentração de oxigênio necessária ao paciente, de acordo com a sua situação clínica. Por fim, você vê muitos profissionais trabalhando no mesmo ambiente em prol do paciente. Médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos, técnicos de imagem, escriturários, e percebe a complexidade que o cuidado intensivo demanda. E aí, já se imaginou trabalhando neste universo? Agora eu vou contar para vocês um pouquinho da história da UTI. A unidade de terapia intensiva ela foi criada a partir da evolução das salas de recuperação pós-anestésica na década de 20,
para aqueles pacientes que eram submetidos à neurocirurgia, lá nos Estados Unidos. Mais especificamente, a UTI foi criada em 1926, em Boston. Mas antes dessa primeira unidade de terapia intensiva, um projeto idealizado pela enfermeira britânica Florence Nightingale, vocês conhecem ela muito bem, merece nossa atenção. Em 1854, inicia-se a Guerra da Crimeia, no qual a Inglaterra, França e Turquia declaram guerra à Rússia. Em condições precárias de cuidado, havia uma alta mortalidade entre os soldados hospitalizados, e as mortes chegaram ao índice de 40%. Um número muito alto, não? Foi aí que Florence e mais 38 voluntárias partiram para os campos, assumindo o atendimento, e a mortalidade caiu para 2%. O que aconteceu de tão diferente? O que ela fez e sua equipe? Simples. A enfermeira classificou os doentes de acordo com o grau de dependência, dispondo-os nas enfermarias de tal modo que os mais graves ficassem próximos à área de trabalho da enfermagem, para maior vigilância e melhor atendimento, ou seja, porque ela era uma unidade de monitorização de paciente grave. E ali nasce o projeto embrionário, que são hoje nossas UTIs. E aí, gostaram do tema? Já se imaginaram trabalhando em uma UTI?